Salve, salve, galera do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de Proust, é isso mesmo, já vou falar pra você que lei é essa, beleza? Agora, a gente vai falar, na verdade, com aplicação, beleza? Então assim, a gente vai aplicar a lei de Proust para definir qual é a amostra contaminada. Uau! É isso aí, galera. Então, presta atenção no vídeo e vamos lá. Bom, então vamos lá, gente. Eu vou ler aqui para você qual é a situação, problema que eu bolei para vocês. É o seguinte, ó. O sulfato de cobre 2 hidratado tem diversas aplicações. Então ele pode ser usado em testes de detecção de anemia, em análise de açúcares redutores, em tinturas para cabelo, coloração de vidro. Misturado com cal, ele também é chamado de mistura Bordeaux, que é usado no controle de fungos em frutas. Então olha quanta aplicação do sulfato de cobre. Para verificar a pureza de 6 lotes de sulfato de cobre, foram realizadas análises térmicas. O que é essa análise térmica? Na verdade, a gente coloca esse sulfato de cobre hidratado. E esse sulfato de cobre, o que significa um sulfato de cobre hidratado? Significa que eu tenho sulfato de cobre e moléculas de água, que não fala quanto hidratado ele é. Aliás, a gente tem um vídeo no nosso canal onde a gente mostra tanto a parte prática quanto a parte teórica de como determinar aqui, ó, a quantidade de mols de água. Então, se você quiser, é só assistir ao vídeo que tá aqui do ladinho, tá bom? Para que vocês aprendam a determinar essa quantidade de moléculas de água. Mas, nesse caso, então a gente fez análise térmica. O que significa fazer essa análise térmica? Significa que quando eu coloco a temperatura, quando eu tenho o triângulo aqui ó, embaixo da setinha, significa que eu estou colocando temperatura. Eu coloco temperatura suficiente para quê? Para dissociar isso aqui. Ou seja, para separar as moléculas de água do sulfato de cobre, tá? Então, ele vai ficar aqui, ó, como resultado da equação, sulfato de cobre mais as moléculas de água. E essas moléculas de água vão evaporar e vão embora. Então, elas não vão mais ficar no final da reação, ok? Então, vamos entender. Aqui, a gente, então, está com os resultados dessas análises. Então, vamos ver aqui o que está acontecendo aqui. Veja só. Então, na primeira amostra, olha, na primeira amostra, o que eu tinha? Eu tinha uma massa inicial de 920 miligramas e após o aquecimento, ou seja, toda a água foi embora, ela foi dissociada, então ela não está mais ali, essas moléculas de água foram separadas e evaporaram, então não estão mais ali. Então, como essas moléculas de água foram embora, o que restou? Restou apenas o sulfato de cobre. Então, após o aquecimento, após a análise térmica, o que restou? 590 miligramas, tá? A amostra 2, eu tinha uma amostra inicial de 954 miligramas e após o ensaio, após a análise térmica, após aplicar temperatura, sobrou 610. E assim por diante. Então, todas as amostras, percebam que todas as amostras eu tinha uma massa inicial, ou seja, aqui ó, essa primeira parte aqui ó, uma massa inicial maior do que a massa final. Por quê? Porque as moléculas de água foram embora. Beleza? Ok, eu tenho esses 6 resultados. E a minha pergunta é, qual das amostras está contaminada com impureza estável à desidratação? Ou seja, que ela não vai desidratar, tá? Então, ela é estável à desidratação. E como que a gente vai determinar? A gente vai determinar isso através da lei de Proust, beleza? E o que diz a lei de Proust? A lei de Proust diz que a proporção em massa dos elementos que participam da formação de uma substância permanece sempre constante. É isso aí. Então vamos entender como isso funciona. Então vamos lá, como que a gente pode utilizar então a lei de Proust? Veja, se ele fala que a proporção em massa dos elementos que participam, né, da formação de uma substância permanece sempre constante, então a formação
a substância inicial que a gente tinha aqui era o sulfato de cobre hidratado. Então, com a molécula de água incorporada, certo? Então, veja que ele fala que a razão tem que permanecer a mesma. Então, a razão aqui seria qual? Eu tenho a massa de sulfato de cobre hidratado, beleza? Que eu não sei quantas moléculas de água são, né? Mas isso não interessa, porque a gente, veja que eu tenho a mesma amostra, mas lotes de, eu tenho, né, o sulfato de cobre hidratado e tenho vários lotes aqui, eu tenho que descobrir qual desses lotes aqui que está contaminado, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, a massa do sulfato de cobre hidratado sobre apenas a massa de sulfato de cobre. Por que apenas a massa de sulfato de cobre? Lembra que a água, ela vai evaporar, o que vai me sobrar é só o sulfato de cobre, e aqui ele é desidratado. Por que desidratado? Porque a molécula de água foi evaporada, né? Por isso, né, como eu falei, a massa final sempre vai ser menor. Então, existe uma razão aqui, certo? Então, vamos analisar essa razão para cada lote. Veja, se eu fizer aqui, ó, lote 1, que é o primeiro que aparece aqui, o que que eu tenho? A massa inicial, ó, veja que a massa inicial é sempre a massa de sulfato de cobre hidratado, né? E a massa final é a massa do quê? Do sulfato de cobre. Então, ó, veja que Proust fala que essa razão, que é a que eu escrevi aqui, ela tem que permanecer constante, certo? Então, ó, no lote 1, qual é a massa aqui, ó, de sulfato de cobre hidratado? Se eu olhar aqui na tabelinha, a massa de sulfato de cobre hidratado é 920 miligramas. Tá? Aqui eu não preciso ficar fazendo transformação, por quê? Porque eu tenho, ó, miligrama sobre miligrama. Se eu tivesse um aqui, ó, em grama e o outro em miligrama, eu tinha que colocar na mesma unidade, tá? Agora, aqui estão os dois em miligramas, então tudo bem, porque é razão, então eu simplesmente vou cortar as unidades, né? E sobre o quê? Sobre a massa de sulfato de cobre que sobra no final, porque a água evaporou. Quanto que eu tenho aqui, ó, no lote 1? 590 miligramas. Então, ó, veja, miligrama, cortou aqui. Então, a razão que eu tenho entre esses dois é de 1,56, beleza? Então, veja, aqui eu tenho uma razão já entre as duas massas, tá? A gente vai fazer isso para todas, aí sim a gente já vai analisar qual delas é que está contaminada, tá bom? Então, vamos lá, para o lote 2. Se eu pegar o lote 2, eu tenho o quê? No início do ensaio eu tinha 954 miligramas e ao final do ensaio do lote 2 eu tenho 610 miligramas. Cortou, cortou. 954 dividido por 610, se você fizer essa continha, você vai chegar em 1,56. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, lote 3. Lote 3, o que que eu tenho? Lote 3, eu tenho, se você observar aqui, ó, 1086 dividido por 720. Se eu fizer essa conta, vou até colocar de uma outra cor, depois a gente volta aqui, eu vou chegar numa razão aqui, ó, de 1,51. Tá? Então, olha aqui, ó, já deu uma razão diferente. Vamos continuar aqui. Se então eu chegar aqui no lote 4, vamos fazer isso para todos os lotes. Lote 4, o que que eu tenho no lote 4? 1132 dividido por 724. Todos eles são miligramas por miligramas, então não estou mais colocando aqui, tá, gente? Então, no lote 4, o que que eu tenho aqui, ó? 1,56. Então, veja, ó, tá tudo dando 1,56. Lote 3 aqui foi o único que deu 1,51. Vamos lá continuar. Vou colocar o lote 5 e o lote 6 aqui embaixo, ó. Vamos lá. Lote 5. No lote 5, o que que eu tenho? 1157 dividido por 739. Veja aqui, ó, é o lote 5. Tô fazendo a mesma análise. Se eu fizer essa relação, eu vou ter o quê? 1,56, tá? E aqui, vamos lá, lote 6, finalmente, último lote,
1.350 dividido por 865. O que eu vou ter? 1,56. Então, veja, todos eles aqui dá 1,56. Qual é o único que não dá essa relação? É o lote 3, veja só. Então, se ele não mantém a razão, gente, ele está fora, ok? Porque se eu tivesse realmente o sulfato de cobre hidratado e simplesmente ele tivesse sido desidratado, essa relação tinha que se manter a mesma. Então aqui no lote 3 eu tenho algum tipo de impureza, beleza? Então aqui, ó, a resposta aqui vai ser o quê? Lote 3. Beleza, galera? Deu para entender aí como que a gente pode aplicar a lei de Proust para determinar, por exemplo, se uma substância ela está contaminada ou não? A gente também pode determinar dentro disso qual é a porcentagem de impureza que está ali. Só que isso daí é tema para um próximo vídeo, galera. E se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve, ativa o sininho da notificação, porque quando fizermos aí um vídeo sobre porcentagem de impureza, você já vai ficar sabendo. Beleza, galera? Até o próximo vídeo.